Olá, aqui é Silvio Barbosa do canal Oração e Palavra. Em um vídeo recente, o pastor Ed Renekiewicz, ele fala a respeito do pecado. E ele faz uma análise de como o pecado era retratado no Antigo Testamento e como isso vai sendo transportado ao longo do tempo, principalmente no Novo Testamento e depois com Paulo, numa progressão de como era visto o pecado como um conjunto de regras no Antigo Testamento e como ele se torna princípios e manifestações no Novo Testamento, principalmente a partir do ministério paulino. Acontece que a sua explanação ela é muito boa a respeito do pecado, porém, na hora de aplicar, é que nós temos problema muitas vezes. Porque se entende muitas vezes que a novidade, uma nova visão a respeito de como o pecado deve ser encarado, ele leva a um afastamento dos princípios bíblicos contidos no Antigo Testamento. É muito comum hoje em dia ouvirmos falar de um afastamento desses princípios, mas na verdade o que nós precisamos entender é que os princípios mais simples, mais rudimentares do conjunto de leis, eles não são eliminados, eles são simplesmente ampliados. E a gente vai ter uma visão muito interessante nas mensagens de Jesus. No verso 20 do capítulo 5 de Mateus, nós temos o texto que fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha, aqui ele está falando de uma justiça que excede aqueles que cumpriam rigorosamente todos os itens da lei. E qual que é o ponto aqui? Se você olhar no Novo Testamento, Jesus em nenhum momento ele critica a doutrina dos fariseus. Ele diz, certa vez, que aquilo que os fariseus dizem para vocês fazer, façam, porque eles dizem para vocês fazerem, mas eles não fazem, eles não tocam. Eles são hipócritas nesse processo. Eles não têm um problema de doutrina, eles têm um problema de fé, um problema de prática. É isso que muitas vezes a gente não entende. Se eu pegar um conceito como o divórcio no Antigo Testamento, a gente vai perceber que o divórcio era permitido no Antigo Testamento. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, ele estabelece que o divórcio só pode ser permitido em caso de adultério, em caso de conduta sexual ilícita. É o único motivo bíblico que permite o divórcio. E dá a entender ainda que o perdão pode atingir de alguma maneira mesmo essas situações. Alguns, inclusive, excluem a questão do adultério e colocam assim práticas iniciais, práticas anteriores ao matrimônio. Então a gente entende que esse princípio ele foi ampliado. E o que acontece é que muitas pessoas usam essa questão do pecado não como um conjunto de regras, mas como princípios, de forma a ignorar os conselhos de sabedoria do Antigo Testamento. Paulo fala a Timóteo que o Antigo Testamento, a Bíblia da época, ela é importante para o ensino, para a instrução, pela correção e para que as pessoas cresçam em justiça. Paulo, no livro de Romanos, ele determina, ele estabelece que a lei é boa, a lei não é ruim. O problema está em mim, não na lei. O que a lei manda fazer, ela deve ser feita, porque o problema não está na lei, o problema está em nós. E é claro que o pastor Ed René ele vai levar a questão de racismo, homofobia, uma série de questões, de pautas modernas a esse respeito. E é óbvio que nenhum cristão vai poder definir como um princípio que os negros são inferiores aos brancos, nem que se deva matar as pessoas que são gays. Nenhum cristão vai defender isso. A maioria das coisas que tem se dito na mídia de incitação a ódio, na verdade, são frases muitas vezes tiradas de contexto e distorcidas para que pareça que isso está sendo dito, mas na igreja mais severa e mais dura, não se estão criando milícias para matar pecadores. Simplesmente o que se faz é pregar a palavra de Deus para que as pessoas tenham
um conhecimento da vontade de Deus e se arrependam e creiam no Evangelho. Ao ladrão na cruz, ele teve um encontro com Jesus no paraíso, mas ele teve um processo de reconhecer em Jesus aquele que o podia salvar. Então nós precisamos entender que os princípios da Bíblia, eles são imutáveis. Eles são ampliados, eles hoje são muito mais difíceis do que no Antigo Testamento, porém nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a cumprir a lei do amor, a lei de Cristo. Mas como Paulo disse em Romanos, a lei continua sendo boa. Nada do que a lei disse deixou de ser bom, deixou de ser verdade, deixou de ser um absoluto moral, nada disso. Mentir continua pecado. Matar continua pecado, roubar continua pecado, não colocar Deus acima de todas as coisas continua pecado. O que acontece é que precisamos entender que a nossa justiça vai além. Ela entende o princípio de não odiar, ela entende o princípio de perdoar. Esse vídeo não é uma defesa dos erros da igreja cristã. Tem muitas pessoas realmente cheias de ódio nas igrejas, porque na verdade nós somos seres humanos e nós somos limitados. Mas o ponto é, não adianta a gente tentar justificar os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. E encontraremos salvação. Essa é a mensagem. A Bíblia não ficou obsoleta, a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser crida e vivida. Os seus princípios são eternos. Assim como eterno é aquele que a estabeleceu. Então nós precisamos crescer na palavra, nos arrependendo dos nossos erros e crendo em Jesus para nossa salvação. Você que chegou até aqui, curta o vídeo, compartilhe o canal. Muito obrigado, você me ajuda a espalhar o Evangelho de Jesus. Muito obrigado.